Então, muito boa tarde, muito obrigado também pelo convite. Também é um gosto estar aqui com estes meus amigos e companheiros de mesa. Aquilo que hoje gostaria aqui de conversar um bocadinho convosco tem a ver com aquilo, enfim, com o título que pude dar a esta intervenção, a legitimidade e a pertinência da presença da Igreja no espaço público. E vou tentar responder a três questões. Primeiro, se realmente esta presença da Igreja pode ser pertinente. Depois, se essa presença é legítima. E, finalmente, o que é preciso para que essa presença, se for pertinente e legítima, possa ser credível. Então, começando pela questão da pertinência. Parece-me que a melhor forma de tentarmos perceber se esta presença é pertinente é olharmos um bocadinho para a nossa realidade, para o mundo em que vivemos hoje e tentar perceber que desafios é que nos lança e até que ponto é que aquilo que a Igreja teria para oferecer seria ou não uma possível resposta a alguns destes desafios, uma ajuda à resposta a esses desafios. E identifiquei assim 4 diferentes desafios. E gostaria de começar por falar por um primeiro desafio antropológico. E parece-me que um dos grandes desafios antropológicos que hoje vivemos é o desafio da solidão. A solidão que pode ser entendida como isolamento dos mais velhos, a solidão que pode ser entendida, às vezes, com o enfraquecimento dos laços, das relações interpessoais, que as redes sociais por si só não podem sustentar, mas também, às vezes, também a solidão de alguns fossos intergeracionais, mas também uma outra forma de entender a solidão, que me parece essencial se queremos realmente responder àquilo que são os anseios que hoje temos, que é mascarar aquela que é a inevitável solidão com que todos temos que lidar. Há em cada um de nós uma solidão que é, de um certo sentido, irresolúvel enquanto seres finitos, e quando não somos capazes de acolher essa solidão, acabamos por, provavelmente, seguir caminhos de consumos que nos consomem e também por fazer alastrar os nossos vazios. Mas talvez pior do que isto é que se nós não acolhemos a nossa solidão, podemos terminar em falsas possessões que manipulam, que trazem violência. E creio que, quando há pouco tempo víamos esses estudos da violência no namoro, creio que tem alguma coisa a ver com isto. A falta de reconhecimento daquilo que é a vida interior de cada um, o não reconhecer a sua própria solidão, que depois leva ao querer possuir e controlar o outro. No desafio cultural, que é o segundo desafio que gostaria de falar, pegar aqui um bocadinho nesta questão da tecnologia. Não é? Estamos aí com a Web Summit, por isso a tecnologia é motivo de espanto e de bom espanto, mas creio que muitas vezes, e esta ingenuidade de alguma forma também atinge muito a Igreja, tendemos muito a olhar para a tecnologia como mera ferramenta, mero instrumento. Naturalmente, desde sempre que usamos a tecnologia como uma extensão dos nossos limites, nós lidamos mal com o facto de sermos limitados, faz parte, por um lado é bom, mas também é bom que o possamos acolher, e a tecnologia é desde sempre um bocadinho a forma que nós, desde as armas de recoleção de caça para chegar às frutas até às armas de caça, foi uma forma de ir estendendo o território e de ir, de alguma forma, estendendo os nossos limites. Mas, ao mesmo tempo, creio que esquecemos que a tecnologia vai transformando a nossa consciência. E há uma expressão muito engraçada de um linguista americano, por acaso foi jesuíta, Walter Wong, que falava da interiorização da tecnologia, significando com isso que ela transforma a nossa consciência. Não é só uma mera ferramenta que nós usamos, mas vai transformando a maneira como os nossos sentidos, como a nossa percepção percebe o mundo. Ele dava um exemplo muito engraçado, e pego aqui num livro do padre Manuel Antunes, não estivéssemos nós aqui, porque dizia que quando surge o livro impresso, a leitura individual do livro alterou a própria consciência individual, a própria consciência que eu tenho de mim próprio e a possibilidade de autorreflexão. E que isso foi uma mudança na evolução do pensamento do homem, desde as culturas. Ele estudou desde as culturas orais até à cultura da televisão. Ele morreu em 1982 e por isso ficou por aí. E esta questão deste desafio da tecnologia, desta introdução da tecnologia, podemos perguntar
o que é que o modo como estamos a interiorizar a tecnologia hoje nos está a fazer? E assim alguns sublinhados. Alterar a hierarquização dos saberes, né? O nivelamento de muitos dos saberes, de muita da informação, muito nivelada ao mesmo nível, porque tudo nos é colocado ao mesmo nível, uma certa confusão entre facto e opinião. E para pegar também aqui um bocadinho naquilo que dizia o professor Paulo, muito também uma certa impaciência que nos torna mais incapazes de saber esperar. Isto, de algum modo, dá origem a alguma superficialidade, a tendermos a tornar plano aquilo que é complexo. E creio que este é um dos desafios que temos hoje do ponto de vista cultural. Do ponto de vista político, eu acho que um dos grandes desafios que temos hoje, um bocadinho com estas polarizações a que vamos assistindo, é uma coisa muito simples: reaprender a conversar. Né? Creio que todos nos deixamos seduzir pelo polarismo um bocadinho simplista, eu diria quase que infantil, de ou sou politicamente correto ou sou politicamente incorreto, e andamos um bocadinho como no recreio da escola a ver quem é politicamente correto, quem é politicamente incorreto, e ficamos um bocado deixamos-nos ficar um bocadinho por aí. E nesse sentido, eu creio que é mesmo importante o reaprender a construir pontes e a perceber o espaço que pode ter a moderação no espaço público e no debate político. E creio que nisso o Padre Manuel Antunes e tudo aquilo que nos deixou como herança é absolutamente notável. O texto do Repensar Portugal, escrito 3 semanas depois da Revolução, quando ele fala das zonas temperadas, eu quando fui a data eu não queria acreditar. Né? Dia de 10 a 15 de maio de 74, alguém teve a lucidez de escrever isto no meio de tanta agitação, é realmente inacreditável. Finalmente, identifica aqui um desafio que seria o desafio da casa, não é? Da nossa casa comum, não é? Que tem a dimensão ecológica, tem a dimensão económica, tem a dimensão do trabalho, mas creio que é um grande desafio que hoje temos para o modo como queremos viver em comum e não deixarmos fazer a pergunta, não é? Pela dignidade da pessoa e pelo sentido comum de pertença a algum projeto que não é só uma soma de projetos individuais. E parece-me que este é assim muito importante. E por isso não ficarmos só espantados e admirados diante do novo e tecnológico, mas não perder a capacidade de fazer perguntas, não é? Que não transformarmos a nossa terra num armazém onde vamos armazenando coisas e onde vamos sacando coisas como se fosse um armazém que se fosse enchendo a toda a hora e a todo momento. Enfim, acho que perante estes desafios, ainda que possamos encontrar em toda a história da Igreja imensas debilidades, imensos pecados, seguramente que ultimamente fomos confrontados com algumas dessas debilidades que nos trouxeram a todos incómodo, sofrimento, também, espero eu, para nós, responsabilização, mas independentemente disso, creio que é possível encontrar em toda a tradição da Igreja, na sua ação, chaves que nos permitem perceber que a Igreja tem alguma coisa que pode acrescentar a todos estes desafios e a todas estas questões. Podem ser os gestos que estão sustentados na reflexão do Papa Francisco, pode ser o pensamento longo, exigente do Papa Bento XVI. Enfim, há muito por onde tirar em toda a história da Igreja. Avançando então para a questão da legitimidade, até que ponto é que é legítimo ou não pensarmos a presença da Igreja no espaço público. E, desculpem, volta a uma frase que já ouvimos muitas vezes e que se calhar já nos cansa um bocadinho: o dar a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. E além do cansaço que esta frase nos pode provocar, porque realmente já as ouvimos muitas vezes, sabemos que ela é utilizada usualmente para defender a separação entre a Igreja e o Estado. Mas é interessante também perceber que quando Jesus usa esta frase, está também a criticar o culto do imperador, porque a cunhagem das fins do imperador na moeda implicava ou tinha implícito o culto do imperador, ou, se quisermos, a divinização do poder terreno. Então, creio que este é também um aspecto importante. E se temos que ser lúcidos e honestos para perceber que, ao longo da história, a Igreja tantas vezes tirou partido da não separação com o Estado, também teremos que ser igualmente lúcidos para perceber que o poder político, muitas vezes, serviu-se do religioso
para legitimar o seu poder e a sua violência. E, infelizmente, nós hoje temos provas disso em diversos fenómenos que nos são contemporâneos, novos messianismos políticos e tantas outras formas que podemos encontrar. Nesse sentido, eu creio que é importante perguntarmos-nos o que é que realmente é a laicidade, como é que podemos entender a laicidade, de forma a perceber se a relação a Igreja e Estado se pode sustentar e a Igreja pode manter-se no espaço público num Estado laico. E então, pegando aqui na definição também de um outro jesuíta, Domingos Terra, ele identifica 4 princípios que sustêm a laicidade. 2 fins e 2 meios. E os fins da laicidade são a igualdade no respeito pelas pessoas e a liberdade de consciência e, naturalmente, consequentemente, a liberdade da religião. Por isso, estes são os fins da laicidade. Os meios para assegurar estes fins seriam a separação entre a Igreja e o Estado, as religiões e o Estado, e a neutralidade do Estado face a qualquer religião. Ora, o que é que pode acontecer aqui que baralha um bocadinho a nossa percepção e a nossa lucidez ao perceber este problema? Por um lado, a confusão entre os fins e os meios. E aquilo que é um fim, aquilo que é um meio, a separação entre a Igreja e o Estado, transformado num fim em si mesmo. E ao ter transformado num fim em si mesmo, então há uma hostilização a tudo aquilo que possa ser religioso no espaço público. Também outra confusão é a confusão entre aquilo que é o lugar do Estado e o lugar da sociedade. Uma confusão entre o Estado e aquilo que é a esfera da sociedade civil, do espaço público. Como se todo o espaço público pertencesse ao Estado e devesse ser ocupado pelo Estado. E então, esta é outra confusão que é importante e creio que esta confusão pode também muitas vezes levar a que não se promovam autonomias, a que não se promova a responsabilidade também dos cidadãos. Outro equívoco pode ser também um certo entendimento de neutralidade como não relacional. Ora, a neutralidade que é pedida ao Estado na sua relação com as religiões não é uma neutralidade de quem não se relaciona, de quem põe de parte, mas é uma neutralidade de quem, de uma forma equitativa, diante daquilo que são as instituições religiosas, como outras que compõem o nosso espaço público, se situa diante delas com equidade e procura também ter com elas uma relação de subsidiariedade positiva, dando-lhes espaço para que possam contribuir para o espaço público com aquilo que possa ser a sua tradição, a sua riqueza, de forma à progressão do bem comum, de acordo com a liberdade de consciência de cada pessoa, de acordo com a sua liberdade religiosa. Naturalmente que ao Estado compete que esta participação de qualquer instituição e também das instituições religiosas se faça de acordo com aquilo que são os princípios que a todos nos unem, os princípios que são salvaguardados dos direitos humanos, da dignidade da pessoa. E isso não pode ser posto em causa. E creio que isto será muito importante, esta capacidade de gerar um clima em que todos possam, de facto, participar, uma subsidiariedade positiva, para que se possam gerar as tais zonas temperadas de que falava há pouco. E dizia então o padre Manuel Antunes, é nas zonas temperadas que se tornam improváveis ou menos pensáveis as injustiças globais, a inteira sobreposição ao povo, a trituração dos mais fracos e o desprezo cínico pelos adversários. E creio que isto é mesmo muito importante se nós quisermos um espaço público. Isto do aprender a conversar, do aprendermos a respeitar o outro e sermos capazes de levar a sério o princípio da subsidiariedade. E creio que aí temos um longo caminho a fazer do ponto de vista democrático, não só da parte do Estado, mas da parte da sociedade. Eu creio que é verdade que às vezes eu entendo que o Estado se intromete demais, mas creio que também como sociedade e como cidadãos nos deixamos infantilizar demais e que a responsabilidade também é nossa. Finalmente? Sim, senhor. Então, finalmente, a questão da credibilidade da Igreja, assim, três pontos muito breves. Um primeiro ponto. Creio que a Igreja
tem que pensar a sua presença na cultura não como justaposta à cultura, mas como sendo, também dizia o Padre Domingos Terra, atravessada pelo mundo. Não é? Muitas vezes pensou-se a Igreja como justaposta ao mundo. A Igreja tem uma dimensão profética, tem uma dimensão de denúncia, sente que a Terra é passagem, mas está presente no mundo e quer participar no mundo. Outra questão que me parece importante é curar o ressentimento relativamente à questão da secularização. Há várias formas de secularização, uma secularização mais militante, esta que vai contra tudo aquilo que é religioso, a da indiferença, a da ignorância, se quisermos, e também a daqueles que estão mais ou menos interessados. Mas a secularização convida-nos a olhar para a proposta daquilo que temos a dizer ao mundo de uma forma mais livre, respeitando a liberdade e a autonomia de cada um, percebendo que os processos de transmissão da fé não são hoje tão automáticos como foram noutros tempos, mas também prevenindo a tentação do tribalismo. Diante daquilo que é muitas vezes esta agressividade relativamente àquilo que é religioso, uma das maiores tentações que nos pode acontecer é transformarmos num gueto. E termino com esta ideia de dizer que talvez os dois polos em que a Igreja tem que evitar cair é na tentação do gueto, de se transformar num pequeno gueto. O Timothy Radcliffe, um antigo geral dos dominicanos, falava disto, e ao mesmo tempo também diluir-se no mundo como se a sua proposta não tivesse algo de específico a dar ao mundo. E creio que são estas as duas tentações que a Igreja tem que prevenir e, ao mesmo tempo, assumir um estilo também dialógico dentro de si própria, né? e de pluralidade dentro de si própria. A Igreja fala muitas vezes do diálogo com a cultura, fala do diálogo com a ciência, do diálogo com o Estado, com a sociedade, mas creio que tem que valorizar também o diálogo dentro de si própria para viver a pluralidade de uma forma mais rica, sem perder esta tensão, de que falava também o professor Manuel Pinto, entre o uno e a parte, né? Aquilo que fala o Papa Paulo Francisco, quando fala de o todo é superior à parte, mas cada todo é poliédrico e não é esférico, porque mantém sobretudo esta tensão também e o respeito pela diferença. Muito obrigado.